Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento dia 21/10/2024. O cenário que a gente teve aqui hoje foi cenário de compradores e vendedores, né? Como a gente pode observar, o candle de sexta-feira foi força vendedora e hoje acabou fechando em indecisão, né? Dos dois lados. Começo do dia entra a força compradora e ao mesmo tempo já fecha o dia deixando força vendedora, né? Nos 60 minutos a gente também pode observar isso, que foi indecisão. Nos nossos estudos, aqui a gente já tem o cenário lateral, então a gente vê que o mercado abre, falhando de vendedores puxar para o fundo, entra a força compradora, não consegue passar dessa região, porque aqui também já estava atento na região de Fibo, a gente vê que ele chega na região de 50% e entra a força vendedora, falha novamente de romper fundo, entra a força compradora, falha de buscar topo e fica nessa briga, ó. Falha de buscar topo, falha de buscar fundo, então fica uma briga dos dois lados, né? No nosso cenário aqui do dia, a gente teve o mercado hoje começando nessa região aqui, né? Então, como a gente já pode ver, que a gente já interpretava que o mercado estava lateral, né? Estava olhando topo e fundo. A gente até acreditou que hoje ele poderia vir buscar aqui a região de fundo e tal, mas a gente já tinha explicado que o mercado teria que romper essa primeira região, segunda, e vir buscar na terceira região. Se rompesse, poderia vir aqui nessa região. Mas a gente vê que não é isso que acontece, né? A gente vê que o mercado, ó, tá travado dentro desse cenário aqui, ó. Lateral, né? Então não adianta ficar com viés, né? Você tem que trabalhar só nas falhas, né? Então a gente vai analisar qual foi as falhas e o que deu para fazer no dia hoje, né? Hoje o mercado já começa. Deixa eu só ver aqui o número de candles. Fica mais fácil de. Acho que eu vou achar agora. Tá. Aqui no começo do dia a gente já teve o mercado com vendedores tentando romper essa região de fundo aqui, né? Então esse já foi o começo do dia, né? O mercado tentando romper essa região aqui, ó. Vou deixar no gráfico de 2 minutos para ficar mais prático, né? Então nesse cenário aqui, falha, né, dos vendedores de romper e entra a força compradora, né? A partir do momento que o mercado falha, né, nesse fundo, microfundo, a gente vê que entra a força compradora, busca até a região de topo aqui, ó. Vendedores tentam puxar para baixo novamente, faz um microfundo mais alto, aí a gente vê que o mercado, ó, faz esse cenário de microtopo e fundo mais alto, né? É que aqui ele teria que vir buscando várias regiões, né? Por isso que ele foi sentindo de momento, né? A gente vê que ele chega, rompe, faz pullback, né? Então aqui, nesse primeiro cenário, a gente vê que o mercado, a gente teria, né, essa fibra. Então a gente vê que o mercado faz esse movimento, né, ó, busca o primeiro alvo, faz o reteste, busca o segundo alvo e na hora de buscar o terceiro tinha regiões lá atrás, né. Nesse cenário também ele busca o primeiro alvo de fibra e colocando quando ele rompe esse topo aqui, ó, a gente pode observar que ele passa a região de 50%, busca a região de topo aqui, ó, merico topo, faz o reteste, né, pullback nessa região, e aqui o mercado fica brigando, ó, entre suporte e resistência, levando até o primeiro alvo de Fibo, né? Aqui nessa primeiro alvo de Fibo também, a gente teria um outro cenário, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu também estava observando onde o mercado iria segurar, né? Então, como a gente pode ver aqui, quando o mercado sobe, eu estava analisando essa perna aqui, ó, de baixa, né? Então, aqui a gente vê que ele chega na região de 50%, né? Confluindo aqui, ó, da sequência ó, nesse topo, né? Rompido, né? Então o mercado hoje foi até bem tranquilo, né? Claro que tinha que ficar muito atento a esses detalhes, né? Por quê? Porque aqui tinha região de Fibo referente a esse movimento dos compradores, que a gente vê que atinge o alvo. A gente teria essa retração dessa perna de baixo, né? Em relação aos vendedores, porque aqui também, ó, a gente vê que falhou de romper fundo, né? Ele buscou duas regiões, pra falar a verdade, né? Analisando aqui, ó. Então, o mercado, ó, buscou duas regiões, ó, olhando aqui no passado, né? Tá uma região muito forte aqui embaixo. E a partir do momento que o mercado sente essa região aqui, ó, de topo, a gente vê que ele já começa a entregar, né, movimento de baixa, né? Porque aqui, ó, ele começa a fazer, ó, topos mais baixo e nesse movimento aqui, ó, começa a fazer fundos mais baixo, né? E teríamos essa região aqui, ó, o mercado rompe, né? A gente vê que a partir do momento que o mercado rompe, essa região aqui, ó, ele rompe, faz o reteste, né, da região, deixa eu até de cor preto, ó. A gente vê que o mercado rompe, faz o reteste, né? Tenta entrar para dentro novamente e vem buscar nessa região micro aqui, né? Nesse fundo aqui, ó. Então, nesses cenários, quando o mercado está lateral, é trabalhado mais a forma micro, né? Mas se a gente colocar nossas ferramentas aqui, dá o alvo do mesmo jeito, ó.
Tá vendo? Vou deixar ela, que cor? Laranja. O que acontece aqui, ó? Aqui é o espelhamento, né? Dessa região aqui. A gente vê que o mercado rompe aqui, busca a primeira região, volta para testar, rompe, ó. A gente pode ver que veio o pullback certinho, ó. E vê indo no alvo de FIBA, né, ó. Quando ele chega aqui, ó, se eu fosse alterar a minha ferramenta, é a mesma coisa, ó. Tá vendo? A região ele me entrega a mesma coisa, né, ó. Onde que ele vai buscar? Aqui, ó. A hora que o mercado volta, né, ó, depois dessa perna. Volta na região de 50%, não tem força. Faz um fundo mais baixo, dá a minha entrada aqui. A gente sabe que teria região de fundo, né? Para vir buscar, falha de romper fundo. O mercado volta para retestar o topo, né? E claro também para região de FIBA, né? Como a gente pode analisar, né? Que daí ele voltou para sentir toda essa região, né? Então, a partir dessa perna que ele fez de baixo, falha aqui embaixo, volta na região de FIBA, falha, né? Fazendo topo duplo aqui nessa região, entra a força vendedora, ó, rompe esse cenário aqui, busca a região de fundo, falha a região de fundo, volta a buscar essa região de micro topo, falha, vem tentar buscar a região de fundo novamente, ó, a gente vê que faz um fundo mais alto, falhando, tenta buscar a região de topo, então o mercado fica nesse cenário, né? Então, aqui também, todos os lugares aqui daria entrada, né? Ó, onde eu colocar aqui, ó, a gente já vê que ele busca o alvo, né? O padrão do mercado, igual eu sempre falo, ele se repete, ó. Porque é visão micro, mas é a mesma coisa, né? Espelhamento desse cenário. Se eu fosse ficar operando só estruturas micro, ó, região de fibra e tal, ó, tem essa primeira perna, o mercado rompe segunda, ó, vem buscar, tem essa outra micro estrutura, ó, mesma coisa. A hora que o mercado volta, né, na região de topo aqui, né, fazendo topo e fundo mais alto, ó, tem a mesma coisa, né. Então, o cenário ainda continua no cenário lateral, como a gente pode ver, né. Então, esses cenários aqui, tá uma briga, né, entre compradores e vendedores, e temos que aguardar, né, como que o mercado vai sentindo nessas regiões agora, né. Aqui não adianta, né, a gente tem que trabalhar com probabilidade. Se vendedores ainda continuar com força, a gente sabe que ele vai ter que tentar romper aqui novamente, já demonstrou ser uma região forte, e ele vai tentar buscar a região de fundo, né. Dependendo da força, o mercado tem que romper, retestar a região e desce nesse primeiro alvo. Se nessa venda aqui ele falha, novamente ele volta para buscar a região de topo, mas para voltar a mesma coisa. Ele vai voltando, sempre buscando essas micro regiões, né. Então esse foi o fechamento hoje. No layout do diário é a mesma coisa, né, que a gente tem, né. Do diário aqui a gente vê que o mercado tá tendo briga demais, né, nessa região de fundo, e sabe que se ele perder essa região, é uma região de interesse dos vendedores acelerar o preço, né. E se falhar, compradores também têm intenção de acelerar o preço, né. As médias móveis também tá tudo descendente, ainda não conseguiu passar aqui, né, a gente vê que ele tá tentando aqui, né, ó. Tive a média móvel, não tá conseguindo romper, né, tá bem travado nessas regiões aqui. Então, esse foi o fechamento hoje do dia 21/10/2024.